Salmos 34. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer ter largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria fazer uma reflexão, porque esse salmo ele traz... Obrigado, chefinho. Deus abençoe. Esse salmo ele traz algumas atitudes que nós podemos fazer, e traz também a resposta de Deus, a consequência dessas atitudes, né? Da mesma forma que existem alguns mandamentos, né, com promessa, como honrai o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Aqui nesse salmo nós vemos algumas orientações do salmista e o resultado delas. Então, os 3 primeiros versos, né, é um convite à adoração, um convite à exaltação. Mas a partir do verso 4, o salmista começa a falar algumas atitudes e as consequências delas. Então, lendo o verso 4, começa dizendo assim: busquei o Senhor, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Você sabe, irmãos, talvez uma das coisas que é mais nociva para as pessoas, principalmente para a igreja, são os temores, né? Muito maiores do que os problemas que nós enfrentamos na vida, é o temor de problemas, né? Eu me lembro que em outra dispensação, né, os irmãos iam para a ceia tão acusados, né? Aí o irmão que não tinha nada de errado, não tinha acusação nenhuma, ele ficava acusado de não ter acusação. Ele ficava preocupado dele não estar preocupado. Então você sabe, o temor é muito maior às vezes que o próprio problema em si. Aliás, às vezes a possibilidade de alguma coisa acontecer é muito pequena, mas o temor dela te desgasta como se você tivesse no próprio problema. Eu estava vendo o testemunho de uma pessoa falando, né, que ele havia comprado um produto numa loja, e era lá no Brasil, né, num supermercado muito grande lá do Brasil, e ele chegou em casa, o produto deu defeito, deu um problema, e aí ele falou: não, eu vou lá trocar, né? A mulher dele falou: não precisa trocar. Ele falou: não, eu comprei, não tem sentido o negócio vir errado. E aí diz que ele fala que na cabeça dele ele já começou a brigar com o gerente do mercado antes de chegar lá, né? Não, ele vai falar que não tá, e eu vou dizer isso aqui e tal, mas se ele argumentar isso eu vou falar aquilo. E ele assim, diz que ele ficou 2 dias brigando já com o gerente na cabeça dele. Aí diz que o dia que ele chegou no mercado, botou o produto assim, falou: olha, eu vim trocar isso aqui. Diz que o gerente falou: ah, tá, entrega para fulano aqui, pode pegar outro lá. Aí diz que ele: ô, volta aqui, eu não terminei de falar. Pois não, senhor, eu quero trocar. Pô, tudo bem, pode pegar outro lado. Diz que ele ficou assim,
tão indignado, porque ele ficou 2 dias brigando na cabeça dele por algo que não acontecia, não aconteceu. E aí diz que ele chegou com o negócio na casa assim, né, todo sem graça para a mulher, falou: fulano, você não acredita o que aconteceu. Eu fui lá na loja tal e aí o cara simplesmente trocou. E ela falou: você não sabe de uma coisa, fulano. Ele falou: o quê? Para a esposa. Ela falou: não foi naquela loja que eu comprei, foi em outra. Mas você sabe, muitas vezes, irmãos, nós sofremos muito mais do que o próprio problema em si. Sabe, e essa aflição é algo que o diabo sabe, né? E ele coloca as pessoas debaixo de uma opressão. Né? Muitas vezes nós somos constrangidos a não fazer aquilo que Deus quer fazer por causa de um temor, não por causa de algo que realmente acontece. Então, quantas vezes nós deixamos, por exemplo, eu deixei de ir para uma conferência, eu deixei de fazer alguma coisa porque eu tenho medo que vá faltar, que eu deixe de trabalhar e que aquele dinheiro vá fazer algum tipo de falta. Ou seja, ainda não aconteceu, mas pelo temor daquilo acontecer, nós deixamos de fazer muitas coisas. Sabe? E dessa forma o diabo vai conduzindo a gente a fazer coisas que não era o que a gente queria, sabe? Mas a Bíblia fala que, uma vez que aqui o salmista dá a receita para nós no verso 4. Ele fala assim: busquei o Senhor. Então, quando você busca o Senhor, quando você vai diante do Senhor e leva e busca dele a resposta, qual que é a consequência? Lá no 4, busquei o Senhor, ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Então a solução para os nossos temores qual que é? Quando você busca o Senhor, quando você vai procurar a Deus. Mas seja honesto, irmãos, quantas vezes nós buscamos o Senhor? Às vezes até buscamos, mas geralmente a gente põe lá por último na nossa fila. Primeiro a gente tenta resolver da nossa forma, a gente tenta lidar e tenta de um jeito, tenta de outro, e procura as pessoas e procura a solução, procura o YouTube, procura o ChatGPT, e aí por último, nada deu certo, aí a gente busca o Senhor por último. Não, busque o Senhor em primeiro. Por quê? O que ele fala? Ele me acolheu. Sabe, não é maravilhoso você saber que você vai buscar o Senhor e Ele vai te escutar, e Ele vai ouvir a sua demanda, vai ouvir qual que é a sua questão, e o precioso é que nem sempre a resposta do Senhor vai ser aquilo que você quer, mas não importa o que Ele responder, você vai se sentir seguro. E a Bíblia fala que Ele livrou o salmista de todos os seus temores. Sabe, o que te aflige no dia de hoje? Sabe, o que te traz preocupação? Sabe, o que você fica pensando na hora de dormir? O que tem te incomodado? Eu quero dizer, busque ao Senhor. Busque no Senhor essa resposta. Ouça uma palavra de Deus. Sabe, eu sempre falo que é a voz do Senhor que acalma a tempestade, né? Os discípulos naquele barco e as ondas grandes, e Jesus simplesmente libera uma palavra e a tempestade se acalma. Mas se a tempestade não se acalmar, eu tenho certeza que os discípulos iam se acalmar, porque o Senhor deu um comando, sabe? Então, quando nós enfrentamos os temores, e são muitos, irmãos, nós vivemos, né, num mundo onde temos muitos problemas, né? E a maneira de nós solucionarmos e enfrentarmos, né, esse leão que todos os dias nós temos que sair para matar, é buscando ao Senhor. Amém, irmãos? Eu costumo falar que o homem, quando ele peca e o homem cai, entra no homem um espírito de orfandade, né? E a realidade de todo homem natural, de toda pessoa que nasce, né? Obviamente que ela nasceu de pai e mãe aqui na terra, mas ela tem uma orfandade espiritual, sabe? E nós precisamos restabelecer essa posição de Deus como Pai nas nossas vidas. Você sabe, porque quem tem pai não tem problema, irmãos. Quem tem pai não sofre medo. Já percebeu, né? Os filhos, quando estão com a gente, eles têm uma valentia, eles têm uma despreocupação, eles estão tranquilos, porque a presença do pai, ela traz essa calma. Por isso, quando nós temos temor, o que a Bíblia fala? Busca o Senhor. Busca o seu pai, lembra do seu pai, vai até ele vai te acolher, sabe? Isso é maravilhoso, porque você poderia buscar a Deus e podia dar com a cara na porta.
Isso não ia resolver o teu problema. Não, ele buscou ao Senhor, ele te acolheu. É como o pai que abraça o filho e fala: fica tranquilo, você está comigo, você está seguro. Então, quando nós buscamos ao Senhor, ele nos livra de todos os nossos temores. Amém? Aleluia. No verso 5 fala sobre contemplá-lo, né? E o nosso rosto jamais sofrerá vexame. 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Não é a mesma coisa que nós acabamos de ler no 4? Não, no 4 eram os temores. Mas no 6 é a tribulação. Aqui é o problema de verdade. No 4 era só um ensaio, né? Era só o problema mental. Mas no verso 6 nós temos realmente a tribulação. Porque como eu falei, né, a maior parte é criado nas nossas cabeças. Mas existem sim tribulações que são verdadeiras, problemas que são reais. E no primeiro, ele buscou ao Senhor, e o Senhor trouxe consolo, trouxe refrigério, acalmou. Mas no caso da tribulação, do problema real, o que o salmista fez? Clamou ao Senhor. Eu quero dizer que no meio do problema, você vai invocar o nome do Senhor, e Ele vai te ouvir e vai responder. Entende, irmãos? No primeiro você tem até tempo para fazer isso. Então, na hora que você estiver preocupado, né, e buscando, você vai fazer igual a Bíblia fala, né? Fazei conhecidas diante do Senhor todas as suas, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas diante do Senhor todas as suas petições. Isso são os temores. Você vai buscar o Senhor, mas no momento da aflição, você vai clamar. E às vezes é você, né, liberar uma palavra: Senhor, me salva. Senhor, me ajuda, intervém. Às vezes você só tem tempo de fazer isso, sabe? Mas a Bíblia tem uma promessa: clamou este aflito e o Senhor ouviu. Quando ele buscou, o Senhor acolheu. Mas quando ele clamou, o Senhor ouviu. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que Deus te ouve. Eu estava escutando a ministração do pastor Giles aqui na vigília. E ele estava falando, né, da ressurreição de Jesus, quando ele aparece para Maria, né? E aí Jesus menciona o nome dela, né? Maria, né? E você sabe, eu já ouvi inúmeras vezes sobre isso, né? Que Deus nos conhece pelo nome, né? Mas eu nunca tinha imaginado essa cena na minha vida. Eu fico pensando, aí eu comecei a pensar, eu comecei a chorar também, né? Do como que ia ser, eu ia chegar lá no céu, eu ia estar passando, e ele: Elias, você me conhece, você sabe quem eu sou? Você já parou para pensar nisso? Ele chamando o seu nome lá no céu, e ele te chamar pelo nome. Isso fala de uma intimidade, né? Então, irmãos, isso é um privilégio tão grande, saber que nós vamos clamar e o Senhor vai nos ouvir. Sabe, tem mais para frente aqui, você vai ver que nenhum justo fica sem resposta, sem que o Senhor escute. Então, no momento dos temores, a gente vai buscar o Senhor e Ele vai nos acolher. Mas no momento da tribulação, você vai clamar e o Senhor vai te ouvir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. 7. O anjo do Senhor. Agora veja, é que no Velho Testamento, a presença manifesta do Senhor só acontecia ali no ambiente, né, da Arca da Aliança, né? Se Deus aparecesse, ia consumir todas as pessoas. Então, as visitações do Senhor no Velho Testamento, eles chamavam de anjo do Senhor. Lembra do anjo da morte que passou, né, no Egito, né? Então eles falavam: o anjo do Senhor visitou. Mas o anjo do Senhor é a presença do próprio Deus. Agora olha o que diz aqui: o anjo, porque não está falando dos anjos do Senhor, tem uma diferença. Os anjos são os anjos, mas quando fala o anjo do Senhor, ok, é a presença do próprio Deus. Então o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o que é temer ao Senhor, irmãos? Não é você ter medo de Deus, mas é você reconhecer aquilo que Ele é. Sabe, se você está aqui, se você crê em Jesus Cristo, se você crê na obra, crê na palavra do Senhor, você é alguém temente
a Deus. Os irmãos entendem o que essa palavra temer? Temer não é estar com medo, temer é respeitar, é reconhecer. Então há uma promessa aqui: todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que acredita na sua palavra, todo aquele que tem uma devoção, que reconhece o poder de Deus, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, acampa-se ao seu redor e ele te livra de todas as coisas. Sabe, ou seja, para aqueles que temem a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, você saber que você não está sozinho, mas o Senhor está contigo em todo o tempo. A promessa de Jesus para os seus discípulos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós somos o povo que teme ao Senhor. Eu quero dizer que você não está sozinho, que o Senhor acampa ao seu redor, o Senhor é contigo. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe, a ideia do diabo como o primeiro órfão é fazer você pensar que você está por conta, que você está sozinho, que você não tem ninguém por você, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o Senhor está contigo até a consumação dos séculos. Você sabe, irmãos, nós não podemos medir as nossas vidas pela vida dos ímpios. Os ímpios, de fato, não tem ninguém por eles, mas nós não podemos pegar aquilo que funciona para eles e querer aplicar nas nossas vidas, irmãos. Sabe, você liga o jornal, você vê tanta tragédia, tantas coisas, e você começa a achar que tudo isso pode acontecer com você também. É ou não é? Tem gente que até já não assiste mais telejornal, porque é tanta desgraça, você fica: nossa, isso aconteceu. Não, mas você não pode comparar, porque nós não somos iguais aos ímpios, nós temos um Deus que é por nós. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Há um Senhor nos céus que cuida das nossas vidas e que nos livra de todo perigo e todo mal, irmãos. Sabe, nós somos livrados o tempo todo. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que fala do refúgio. O que é refugiar-se no Senhor? Se a gente pegar aquela figura do Salmo 91, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. O que é refugiar-se no Senhor? É você colocar, vamos supor, você tem os seus problemas aqui, e aí você, usando aquela figura, aquele que debaixo de suas asas, do Salmo 90, é como você se escondesse debaixo de Deus e colocasse Deus entre você e os seus problemas. Você se esconde no Senhor, você se coloca, falou: Senhor, eu venho aqui, o Senhor, por favor, me defenda, eu só tenho ao Senhor. Então a Bíblia fala que o homem que encontra esse refúgio, a pessoa, o homem, a mulher que encontra no Senhor esse refúgio, esse escudo, ele é bem-aventurado. Feliz é aquele que encontra no Senhor o seu refúgio. Feliz é a pessoa que descobre esse lugar de descanso no Senhor e que tem essa confiança e saber que você pode dormir em paz e saber que o Senhor está no controle da sua vida. Sabe, você é bem-aventurado, porque você fez do Senhor o seu refúgio. Sabe, irmão, nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender a nos refugiarmos no Senhor, a buscar a presença do Senhor, seja no momento dos temores, seja no momento das tribulações, sabe, mas entender que nós temos um Pai para o qual nós devemos recorrer. E a Bíblia fala que quando você descobre isso, quando o Senhor se torna o seu lugar de refúgio, você é bem-aventurado. 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Mais uma promessa aqui para aqueles que temem a Deus. A Bíblia fala que nada falta para aqueles que temem ao Senhor. Amém, irmãos? 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Lá em Mateus 6 fala o quê? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão
acrescentadas. Irmãos, essa é uma verdade tão preciosa e tão maravilhosa. Tão maravilhoso quando você começa a ver o agir de Deus na sua vida, sabe? Isso te enche de tanta fé. Você sabe, irmãos, eu entendo que às vezes as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus. Mas por que nós temos dificuldade em confiar em Deus? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Nós temos pavor, temos medo de colocar em risco qualquer coisa e depender de Deus. Não, aprenda a construir esse relacionamento de confiança. Sabe, tem pessoas que não, eu não dou o dízimo na igreja porque eu tenho medo de fazer falta. Está aí uma grande oportunidade você fazer prova de Deus e ver que Ele é fiel na sua vida. Tudo que Deus pede para nós, irmãos, é para nos abençoar. Então quando Deus pede coisas, Ele está te ensinando algo. E Ele não tem interesse nenhum no seu dinheiro. Na verdade, Ele está te ensinando a depender e ver a fidelidade com Ele, irmãos. Sabe, então, aqui quando fala de uma dependência, de buscar ao Senhor, de colocar as coisas do reino em primeiro lugar, a promessa é que nada vai nos faltar, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Deus ele faz o convite para que você venha buscá-lo, para que você faça esse teste com Deus. Sabe, e à medida que você for aprendendo a depender, todas as outras coisas vão se tornando mais fáceis para que você possa acreditar. Sabe, nós temos que parar de viver um evangelho que é teorizado, né? Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas tem poucas experiências com Deus. Sabe, permita a Deus mostrar o seu poder na sua vida. Sabe, quando você sentir uma dor de cabeça, algum problema, antes de tomar um remédio, faça uma oração. Experimenta, né? Se coloque na situação para que você veja o agir de Deus. Mas como que a gente limita, né? E a gente não dá espaço para o sobrenatural, não dá o espaço para o agir de Deus acontecer nas nossas vidas, irmãos. Mas nós precisamos aprender e testar, porque uma das coisas que o salmista fala aqui, lá no 8, olha aí no 8: provai e vede que o Senhor é bom. Só tem uma forma de você saber se o Senhor é bom ou não. Eu posso te contar que Deus é bom. Então, aliás, todo mundo sabe que Deus é bom. Até o ímpio fala, não, Deus é bom, né? God is good. Mas só tem uma forma de você descobrir, se você experimentar. Eu ouvi testemunho do fulano, do Beltrano, mas não adianta você ouvir testemunho. Isso é bom para te dar mais coragem para testar. Mas se você não provar, você nunca vai saber. Então qual que é o convite no verso 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, dê espaço para o sobrenatural na sua vida. Sabe, creia que você vai buscar ao Senhor. Creia que você vai clamar e Ele vai te livrar. Creia que o anjo do Senhor está ao nosso derredor. Ele acampa ao nosso redor e nos livra de todo o mal, irmãos. Sabe, nós estamos falando de uma experiência real com Deus. Nós não estamos falando de uma história, de uma teoria, não. Estamos falando de um Deus que é real. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora eu quero falar, até aqui, foram coisas que ações, né? Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, temer ao Senhor, refugiar-se. Mas eu quero falar agora de 3 bênçãos para o justo. Tem justo aqui, irmãos? Quem é justo aqui? Por que nós sabemos que nós somos justos, irmãos? Porque nós fazemos coisas boas, é isso? Porque você cumpre a lei? Nós somos justos, porque Jesus morreu no nosso lugar e deu a sua justiça para nós. Amém? A Bíblia fala que Deus deu a justiça de Cristo, nos colocou na justiça de Cristo. Amém? Você sabe, estava lembrando de um diálogo que eu tive com uma pessoa, né, que ele estava falando assim, ninguém tem certeza da salvação. Eu falei, eu tenho. Eu tenho certeza da minha salvação. E essa pessoa me achou tão arrogante naquele dia. Como que você é arrogante demais? Como que você acha que você tem a salvação?
Mas depois eu fui entender, porque na cabeça daquela pessoa, a salvação dependia das atitudes de quem, da pessoa em questão, né? E é claro, se dependesse de mim, e eu falasse que eu tinha certeza da minha salvação, era uma tremenda arrogância minha, porque quem sou eu para dizer que eu nunca vou errar? Mas ele não entendeu que a minha certeza da salvação é porque justamente era certeza porque não dependia nada de mim, mas tudo de Cristo. E além de depender de Cristo, que já seria perfeito, a salvação foi baseada não em algo que está acontecendo ou que vai acontecer, mas está baseando em algo que já aconteceu. Então, porque eu sei que Cristo morreu e ressuscitou, hoje eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Está entendendo? Não é algo em aberto. Então é mais ou menos como você lê um testamento, e por acaso, né, na sua Bíblia é Velho e Novo Testamento, e você descobrisse nesse testamento que você é dono de uma grande fortuna. Então não tem nada a ver com você. Então a nossa justiça não depende de nós, irmãos. A nossa justiça é um fato consumado. Cristo morreu e por causa de Cristo nós nos tornamos justos. Ah, mas eu não pratico nenhuma justiça. Será que ainda assim eu sou justo? Pergunto para você, Jesus cometeu algum pecado, irmãos? Mas ele morreu como um pecador. E ainda que eu não pratique nenhuma justiça, eu quero dizer que eu vou morrer como justo. Essa é a troca da cruz. É assim que Deus quis fazer, irmãos. Quem cabe a nós só agradecer. Então eu vou falar 3 promessas para o justo que tem aqui no Salmo 34. 3 bênçãos para o justo. Vamos lá no verso 15. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre justos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ah, Deus está me cuidando. Não. Olha a palavra linda que está nesse salmo. Os olhos do Senhor repousam. Deus se deleita em você. Deus tem alegria. Ele não olha com você com um olhar de ira, não olha com um olhar julgador. Ele não está te vigiando, não. O olho dele repousa sobre a sua vida. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia. Eu sei que aqueles irmãos falam assim: ah, pastor, eu estou na graça, então eu não preciso mais ficar orando. Não, você não precisa, mas eu acho que agora que você devia orar. Porque agora que você tem certeza que Deus te escuta. Está entendendo? O pessoal, né, que vive no sistema legalista acha que se não orar tantas horas por dia, Deus não vai abençoar. Não, você não precisa de nada disso. Mas eu acho que agora é que você devia orar bastante. Porque a Bíblia fala que tudo que você fala, Deus te ouve. E não é aquele ouvir assim: ah, Deus tá te escutando, hein? Não é nesse sentido. Está dizendo que os ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ele está prestando atenção no que você fala. Ele se importa com aquilo que você fala. Sabe, os olhos do Senhor se repousam sobre você. Os ouvidos dele estão abertos para o seu clamor. Irmãos, que verdade preciosa. Sabe, isso aquece o nosso coração, porque saber que o nosso Deus é um Deus que está conosco, que está ouvindo, está atento para aquilo que nós clamamos. E Ele está vendo o que está acontecendo conosco. E Ele te conhece pelo nome. E o dia que você chegar lá, Ele vai te chamar pelo nome. Eu falo: fulano, eu vi tudo o que aconteceu. Eu estava lá cuidando. Eu estava com você. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele não só apenas está conosco, mas Ele está nos livrando de todo o mal. 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Irmãos, quantas vezes nós vemos na quarta-feira aqui, a gente ora e a gente coloca pedidos de oração. E é tão precioso, irmãos, você ver como que Deus agiu naquelas situações. Questões de saúde, questões financeiras, né, problemas.
Mas o fato é que quando os justos clamam, a Bíblia fala que o Senhor não apenas os escuta, mas os livra de algumas tribulações. Todas. Você sabe, às vezes a gente tem fé, não, eu tenho fé para... Eu acho que Deus resolve isso aqui, mas isso aqui é muito complicado para Deus resolver. Não. Deus te livra de todas. Todas as tribulações. Sabe, eu não sei o que está te incomodando, mas o Senhor pode te livrar disso. O Senhor está te escutando. O Senhor, Ele é poderoso para te livrar. E o 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor vai te livrar de todas as tribulações, de todo o mal, de tudo aquilo que o mundo tem afligido as pessoas. Eu quero dizer que o Senhor vai te livrar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E agora nós vamos celebrar isso, irmãos. A Bíblia fala que a maneira de nós celebrarmos e sermos gratos ao Senhor por todo o livramento, pela salvação, é bebendo do cálice da salvação. É quando nós celebramos aquilo que Jesus Cristo fez. Você sabe como é que você honra Jesus Cristo, irmãos? É honrando o sacrifício dele. Sabe, não é tentando você merecer aquilo que ele já conquistou por você, mas é recebendo aquilo que ele fez. E nós fazemos isso como igreja, celebrando a ceia, lembrando aquilo que o Senhor Jesus fez.